Episódio 35. Traição emocional existe? Soft cheating, red flags e os limites da fidelidade moderna. Não teve sexo, mas foi traição? Bem-vindos ao Nu Entre Amores, o espaço onde a gente não fala só de amor. A gente fala do que machuca dentro dele. Hoje eu quero começar com uma pergunta desconfortável. Se não houve sexo, houve traição? Respira antes de responder. Porque talvez a resposta não esteja no corpo. Talvez esteja na intimidade. Hoje vamos falar sobre soft cheating, sobre traição emocional, sobre os limites invisíveis da fidelidade moderna. E talvez sobre aquilo que você sente, mas não sabe se tem direito de sentir. Nós crescemos aprendendo que traição é física. Beijo, sexo, contato. Mas ninguém nos ensinou o que fazer quando dói, mesmo sem ter havido toque. Vivemos na era da hiperconexão, mensagens privadas, reações, curtidas estratégicas, conversa que começa inocente e termina íntima. E aí nasce o conflito. Eu não fiz nada, mas você fez sentir. Soft cheating não é oficialmente um termo clínico, mas culturalmente ele define algo muito real. O deslocamento da intimidade. E intimidade é território sagrado em uma relação. Para entender se traição emocional existe, talvez a gente precise sair da teoria e entrar na vida real. Porque é fácil falar sobre fidelidade em conceito. Difícil é sentir quando algo quebra por dentro. Eu vou compartilhar 3 histórias, 3 perspectivas diferentes, e talvez você se reconheça em uma delas. Ela me escreveu dizendo: ele nunca me traiu fisicamente, mas tinha uma amiga do trabalho. Eles conversavam todos os dias, sobre tudo, sobre o casamento, sobre os sonhos dele, sobre as frustrações comigo. Ela descobriu porque viu uma notificação. Não tinha nudez, não tinha declaração de amor, mas tinha algo pior. Tinha intimidade. Ela me disse uma frase que ficou comigo. Eu não fui traída no corpo, eu fui trocada na conexão. Outra história. Casamento de 12 anos. Ela começou a perceber que o marido curtia sempre as mesmas mulheres. Fotos sensuais, comentários com emojis, fogo, olhos. Quando ela questionou, ele respondeu: você está insegura, é só Instagram, todo mundo faz isso. Mas o que o incomodava não era a curtida isolada, era o padrão, era a frequência, era o fato de que ele nunca curtia as fotos dela com a mesma intensidade. Ela não queria controle, ela queria consideração. Uma outra história, o outro lado. Agora, deixa eu te contar algo importante. Também recebi mensagem de um homem dizendo: eu nunca pensei em trair, mas comecei a conversar com uma mulher online. No começo era leve, depois virou o momento mais esperado do meu dia. Eu me sentia visto, admirado, desejado. Ele não queria destruir o casamento. Ele queria se sentir vivo,
E talvez essa seja a parte mais desconfortável. Muitas traições emocionais não nascem da maldade. Nascem da carência silenciosa. E é aqui que a gente entra no que realmente importa. O que é traição emocional? Traição emocional não é sobre nudez. É sobre prioridade emocional. É quando você compartilha fragilidades com alguém de fora. Você busca validação constante. Você esconde conversas. Você apaga histórico. Você cria cumplicidade paralela. O problema não é a conversa, é substituir. Quando aquela pessoa começa a saber mais sobre você do que o seu parceiro, quando você se sente mais compreendido fora do que dentro. Isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Começa com: você é diferente. Com você eu posso falar. Você me entende. E talvez o mais perigoso seja que muitas vezes não existe intenção de trair. Existe carência, existe ego, existe fuga. Vamos falar sobre redes sociais. Muitas mulheres relatam desconforto quando o parceiro curte fotos sensuais com frequência, comenta com emojis sugestivos, mantém conversas privadas recorrentes, segue apenas perfis sexualizados, defende dizendo é só internet. Mas aqui entra algo importante. Nem toda curtida é traição, mas padrões revelam intenção. A pergunta não é moral, é relacional. Isso fere o acordo de vocês? Vocês já conversaram sobre limites digitais? Por que muitos casais nunca definiram o que é flerte, o que é respeito, o que é liberdade, o que é invasão? Sem acordo, nasce ressentimento, e ressentimento silencioso destrói mais do que uma traição explícita. E por que dói tanto? Pesquisas mostram que muitas pessoas consideram a traição emocional mais dolorosa do que a física. Por quê? Porque ela ativa abandono, ela ativa comparação, ela ativa substituição. Quando há sexo casual, às vezes é impulso, mas quando há conexão emocional, há escolha, há investimento, há construção. A dor não é ele conversou com outra. A dor é eu deixei de ser o lugar seguro. E isso toca identidade, autoestima, valor pessoal. Muitas vezes a pessoa traída começa a se perguntar: o que ela tem que eu não tenha? Mas talvez a pergunta seja outra: o que dentro da relação deixou de ser nutrido? Existe também o outro lado. Nem todo desconforto é traição. Às vezes é insegurança, às vezes é projeção, às vezes é medo de abandono. Então, como diferenciar? Se existe transparência, não há traição. Se você pode ver as conversas sem resistência, se não há segredo, se não há tensão, se a energia é limpa. Traição emocional começa no segredo, no ocultar, no você não entenderia. Relacionamento saudável não é ausência de atração externa,
é compromisso consciente. Lealdade moderna não é vigilância, é coerência. Estamos vivendo uma redefinição da fidelidade. Antes era físico, hoje é emocional e digital. E talvez o verdadeiro problema não seja o soft cheating, seja a falta de diálogo sobre limites. Casais maduros conversam sobre o que é aceitável, o que incomoda, o que machuca, o que é exclusividade. Porque o amor não sobrevive de suposições, ele sobrevive de acordos. Quero te deixar com perguntas para reflexão. Você está buscando fora algo que não tem coragem de pedir dentro? Você se sentiria confortável mostrando tudo? Você gostaria que fizessem o mesmo com você? Você já conversou sobre fidelidade digital? Seu desconforto é intuição ou insegurança? E talvez a mais honesta. Você quer conexão ou validação? Soft cheating não é sobre demonizar ninguém. É sobre entender que intimidade é energia. E energia direcionada para fora enfraquece o que está dentro. Traição emocional existe, mas muitas vezes ela nasce do silêncio. Se esse episódio trouxe clareza, compartilhe. Porque talvez alguém esteja se sentindo exagerada, quando na verdade só está se sentindo desrespeitada. Aqui, no Nu Entre Amores, a gente não aponta culpados, a gente busca consciência. Até o próximo episódio.